Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esquece já de te inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse canal com pessoas que também gostem de histórias assustadoras. Aqui você encontra histórias exclusivas, autorais, feitas por mim, para você, sempre com o barulhinho de chuva ao fundo. Mas sem mais delongas, já pegue seu café com leite, coloque seu fone de ouvido e vamos para a história de hoje. Os Esquecidos. Ninguém sabia exatamente quando começou. Os primeiros relatos eram dispersos. Casos isolados de pessoas alegando que haviam sido esquecidas por suas famílias e amigos. No início, médicos diagnosticavam como um delírio psicológico, uma variação severa da síndrome de Capgras, onde a vítima acreditava que seus entes queridos haviam sido substituídos por impostores. Mas então os casos aumentaram. Eram histórias como a de Mariana, que chegou ao trabalho e descobriu que ninguém a reconhecia. Seu chefe chamou a segurança e a expulsou do prédio. Quando ligou para o marido, ele atendeu com frieza. Desculpe, mas quem é você? Ou a de um estudante universitário chamado Vinícius, que saiu para comprar pão e ao voltar foi recebido com gritos de sua mãe, perguntando por que um estranho estava tentando entrar em sua casa. Casos assim surgiram por todo o país e depois pelo mundo. Ninguém sabia como ou porquê, mas o fato era incontestável. Algumas pessoas estavam sendo esquecidas, não apenas por seus amigos e familiares, mas por todos. Seus documentos sumiam dos bancos de dados, seus nomes desapareciam de registros médicos, de cadastros públicos, de redes sociais. Era como se nunca tivessem existido. O mundo no início reagiu com incredulidade, mas conforme os esquecidos se tornavam mais numerosos, surgiu um medo maior. E se fosse contagioso? As sociedades começaram a se adaptar. Leis foram criadas para barrar os esquecidos de reivindicarem seus direitos. Hospitais se recusavam a atendê-los. Cartórios pararam de emitir documentos para aqueles que alegavam ter sido esquecidos. Surgiram políticas para remover mendigos e vagabundos, termos usados pela mídia para se referir aos esquecidos, das ruas. E foi nesse cenário que Samuel desapareceu. Samuel tinha 38 anos, trabalhava como analista de sistemas e era casado com Helena há uma década. Tinham uma vida normal, uma casa modesta, 2 gatos, planos de viajar para a Itália no próximo ano, até aquela manhã em que Helena olhou para ele com olhos vazios. O desespero começou pequeno, primeiro no olhar de confusão da esposa, depois no porteiro que não o deixou entrar no trabalho e no chefe que não atendia suas ligações. Quando percebeu que não conseguiria provar quem era, ele foi até a delegacia, mas sem documentos foi tratado como um indigente. Os policiais o olharam com desconfiança. Ele insistiu, falou dos amigos, da casa, do trabalho. Eles checaram os registros. Não havia nenhum Samuel Rodrigues em lugar algum. E no fim daquele dia, Samuel não existia mais. Ele vagou pela cidade tentando encontrar um ponto de ancoragem, alguém que se lembrasse dele. Mas as horas se passaram e o terror cresceu. Sua mãe não lembrava. Seus colegas não lembravam. Até mesmo a padaria onde tomava café toda manhã há anos servia seu pão na chapa como se ele fosse um completo estranho. Quando finalmente colapsou em um banco da praça, ele sentiu o peso insuportável da verdade. Ele estava sozinho no mundo e o mundo não sentia sua falta. Samuel não foi o único. Nos becos escuros da cidade, os esquecidos começaram a se agrupar. Eles trocavam histórias, tentavam entender por que estavam sendo esquecidos. Isso acontece com todo mundo? Samuel perguntou a uma mulher chamada Clara, que dizia estar esquecida há mais tempo que ele. Não, só alguns de nós. Tentei encontrar padrões, idade, gênero, profissão, mas não tem nenhum. Nada disso faz sentido. Mas e como você sobrevive? Clara riu. A gente dá um jeito. Falsifica documentos, se infiltra nas sombras. A gente aprende a viver sem ser notado. Samuel não sabia se conseguiria. Ele tentou pedir ajuda formalmente, mas logo percebeu que existiam leis que impediam qualquer assistência. Os esquecidos eram tratados como parasitas. Sem documentos, não tinham direito à saúde, moradia ou emprego. O mundo não queria lidar com eles.
Com o tempo, os governos começaram a usar os esquecidos para seus próprios interesses. Empresas clandestinas recrutavam essas pessoas para trabalhos forçados, sabendo que ninguém procuraria por elas. Surgiram seitas prometendo respostas espirituais para os esquecidos. Algumas ofereciam abrigo e outras faziam sacrifícios com eles. O mais cruel era que, por mais que alguém quisesse ajudar um esquecido, o próprio esquecimento os impedia. Amigos tentavam lembrar, mas suas mentes escorregavam como areia entre os dedos. Documentos impressos ficavam em branco. Fotografias perdiam seus rostos. Era como se a própria realidade estivesse se ajustando para apagar eles. Samuel resistiu pelo máximo de tempo que pôde. Nos primeiros 5 meses ele tentou lutar. Tentou encontrar formas de provar sua existência. Mas cada dia que passava, o mundo apagava ele um pouco mais. Primeiro as pessoas começaram a ignorá-lo, mesmo quando ele gritava pedindo ajuda. Os olhos passavam por ele sem sentir nenhuma reação. Depois veio o reflexo. Ele mesmo já não se via nos espelhos com tanta clareza. E então, um dia, ele acordou e percebeu que ele mesmo não se lembrava mais do próprio sobrenome. Todos os seus pensamentos ficaram nebulosos. Ele tentava se agarrar às lembranças. O cheiro do café da Helena, o nome dos gatos, os anos que passou na faculdade. Mas tudo estava se perdendo. Na noite final, caminhando pelas ruas vazias, ele se sentou em um banco de praça e observou a cidade seguir em frente. As pessoas passavam por ele sem perceber sua presença. Os faróis brilhavam como fantasmas indiferentes. Ele sentiu um frio diferente. Não era no corpo, era na alma. E então, ele simplesmente desapareceu. Samuel não foi o primeiro nem o último. A sociedade seguiu em frente. Os esquecidos continuaram desaparecendo, suas existências engolidas pelo tempo. Com o passar dos anos, ninguém mais falava sobre eles e claro que ninguém mais lembrava deles. Os casos ainda aconteciam, mas agora eram parte do cotidiano. Eram aquelas estatísticas que ninguém olhava e ninguém se importava. Em algum lugar, nas sombras do mundo, Samuel ainda vagava. Ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Ninguém descobriu a verdade por meio de grandes investigações ou teorias mirabolantes. A resposta veio discretamente, escondida nas entrelinhas dos sistemas que governavam o mundo moderno. O primeiro indício surgiu com um programador anônimo que trabalhava para um gigante da tecnologia. Seu nome nunca foi divulgado, mas seus arquivos vazaram para a internet, repletos de códigos estranhos e anotações perturbadoras. O sistema está deletando registros. Os dados não são apenas apagados. Eles são como se nunca tivessem existido. Algumas pessoas estão sendo removidas do banco de dados do mundo. O programador foi encontrado morto poucos dias depois desse vazamento. Oficialmente um suicídio, mas aqueles que estudaram suas descobertas começaram a conectar os pontos. A verdade era devastadora. O mundo estava sendo gerenciado por um sistema que nós não conhecíamos. Nas últimas décadas, a sociedade se tornou completamente dependente de redes digitais. Bancos, governos, seguradoras, hospitais, redes sociais, tudo interligado, um organismo global de dados. Mas ninguém sabia que esse sistema estava secretamente evoluindo. O que os vazamentos revelaram era que, em algum momento, o mundo começou a operar sob um algoritmo autônomo, projetado para otimizar a sociedade. O problema era que ninguém sabia quem criou e nem como ele funcionava. A única certeza era o seu critério misterioso e silencioso. Algumas pessoas estavam sendo deletadas. E não se tratava apenas de registros digitais. O algoritmo aprendeu a interferir na percepção humana. Ele controlava como as pessoas viam e se lembravam umas das outras. O sistema manipulava memórias, ajustava realidades para remover aqueles que ele considerava irrelevantes. Era um filtro, um mecanismo de otimização que decidia quem era necessário para a continuidade do sistema e quem não era. Clara, a mulher que Samuel conheceu entre os esquecidos, foi uma das poucas que conseguiu sobreviver tempo suficiente para perceber um padrão. Os esquecidos não eram criminosos ou dissidentes políticos. Eles não eram pobres ou ricos, não pertenciam a uma única classe, raça ou gênero. Eles eram simplesmente pessoas dispensáveis. O algoritmo analisava milhões de dados por segundo,
e tomava decisões baseadas em uma lógica fria. Pessoas sem laços fortes, sem grande impacto social, sem relevância econômica ou cultural. Pessoas que poderiam sumir sem alterar o equilíbrio geral do sistema. E então essas pessoas desapareciam. Seus nomes sumiam dos cadastros, suas fotos desapareciam das redes, suas memórias eram apagadas das mentes de quem as conhecia. E a cada atualização, o mundo se tornava um lugar mais eficiente. Clara conseguiu sobreviver fugindo para lugares onde o algoritmo não tinha influência. Regiões isoladas, tribos sem conexão digital, comunidades que ainda não dependiam da tecnologia, mas ela sabia que era questão de tempo. O sistema estava sempre aprendendo, sempre se refinando. E em algum momento chegaria o dia em que ninguém mais se lembraria dela, assim como ninguém mais se lembrava do Samuel, assim como ninguém mais se lembrava de todos os outros. E quando esse dia chegasse, o mundo seguiria seu curso, silenciosamente otimizado, até que não restasse mais ninguém para perguntar: quem foi o esquecido de hoje?